vamos ler a partir do versículo 32. Tá aqui, quem não tiver Bíblia pode ler aqui com a gente, tá? Hebreus 11, 32. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Todos digam amém. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós já fomos ministrados nesta manhã por uma palavra da tua parte, e nessa noite eu também te peço, fale aos nossos corações. Venha falar, meu Pai, nos corações dos teus filhos e das tuas filhas, pois nós estamos aqui sedentos para ouvir tua voz, em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Glórias a Deus, aleluias. Hoje nós estamos encerrando uma série que durou, acho que 3 meses, se não foi 3 meses, foi quase 3 meses, que eu ministrei todos os domingos, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 tem uma lista, na verdade começa falando de fé. O conceito fé, ele é dito aqui pelo autor, que é desconhecido, né? É dito aqui no versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Daí ele vai dizer, por ela os antigos alcançaram o testemunho. Daí o autor aos Hebreus volta lá no Antigo Testamento. Quando ele chega no Antigo Testamento, ele vai trazendo uma lista para nós dos homens e também mulheres que são considerados heróis e heroínas da fé. Por quê, pastor? Porque eles foram perfeitos? Porque eles não tiveram erro na vida? Nada disso. Mas porque eles fizeram grandes coisas, porque eles tinham fé em Deus. Quem entendeu, diga amém. Então ele vai trazer uma lista, e essa lista, ele começa falando sobre Abel, a oferta de Abel. Depois ele vai falar de Enoque, vai falar de Noé, que são os mais antigos. Depois ele fala dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois ele cita José, que é filho de Jacó. E depois de José, ele vai falar de Moisés, que foi um grande herói da fé também, aquele que libertou o povo da terra do Egito. Depois que ele fala de Moisés, tem uma passagem que ele não fala de Josué diretamente. Ele não fala diretamente de Josué, mas ele mostra para a gente que era Josué que ele estava falando. Porque ele fala daqueles que conseguiram derrubar muralhas pela fé. Ou seja, quem derrubou muralhas pela fé? Josué. Quem entendeu, diga amém. Não tem o nome de Josué aqui. Ele fala de Sara, que era estéril, teve filho. Fala de Raabe, que era uma meretriz, e ela foi usada por Deus para guardar os espias, exatamente nessa passagem onde as muralhas caíram, né? Depois ele vai falar, queridos, de alguns nomes que estão dentro do livro dos Juízes. Então ele vai citar, e aqui nós já lemos no versículo 32, fala de Gideão, de Baraque, fala de Sansão, de Jefté, que foram quem? Foram juízes de Israel. Depois ele fala de Davi. Davi eu falei semana passada, e hoje de manhã eu falei de Samuel. E depois ele vai falar dos profetas. E esse finalzinho que eu quero falar hoje, profetas. E eu fiquei pensando, desde quando eu comecei a preparar essas pregações, eu fiquei pensando, quais profetas
profetas. Porque se a gente pega o Antigo Testamento, nós temos vários profetas. Nós temos vários homens que foram chamados homem de Deus. E são profetas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós temos 2 profetas que a história deles, eles não têm livros com os nomes, mas a história deles 2 é uma história que eu poderia ficar aqui um mês pregando todos os cultos, ou melhor, todos os dias. Se eu fosse pregar esses 2 profetas, eu ficaria aqui muitos dias. Eu lembro de uma campanha de 12 dias de clamor que nós fizemos aqui na igreja, que eu preguei sobre eles 2, Elias e depois Eliseu. Então, se nós formos falar desses profetas, Elias, Eliseu, nós temos uma porção de milagres que Deus usou a vida deles. Nós temos Elias orando e dizendo: não vai chover, e não choveu. 3 anos e 6 meses sem chuva em Israel. Nós temos Elias orando e Deus mandando fogo do céu e consumindo o holocausto perante os profetas de Baal. Nós temos Eliseu, queridos, transformando a água amarga em água potável, água doce. Nós temos Eliseu orando por Naamã, declarando para Naamã que ele seria curado se ele mergulhasse 7 vezes no Jordão, e ele foi curado. Ressuscitando o filho da viúva. São vários milagres. Eu poderia citar os profetas que foram profetas que escreveram livros. Poderia citar, por exemplo, Jeremias, profeta Jeremias. Poderia citar o profeta Elias, ou melhor, o profeta Isaías. Poderia citar Ezequiel, poderia citar todos esses profetas que têm livros. Os profetas menores, Obadias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Poderia citar esses profetas, Malaquias, sei lá, qualquer um desses. Só que aqui tem uma informaçãozinha aqui, ó. Olha só, olha a informação que eu achei aqui, que está bem na nossa cara aí, como diz, né? Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas. Daí tem uma informação aí, ó. Fecharam as bocas dos leões. Qual foi o profeta que fechou a boca dos leões? Quem lembra? Qual é o nome dele? Daniel. Os alunos de teologia aqui responderam mais rápido. Vocês estão mais afiados, parece, né? Os alunos, essa ala aqui teológica. Profeta Daniel. Esse profeta foi aquele que Deus usou para tapar a boca dos leões. Quem entendeu, diga amém. Então, queridos, eu olhei para esse texto e eu falei: certamente foi Daniel. Apesar de que profetas está no plural, poderia ser outro profeta, mas eu quero falar desse profeta aqui que teve essa experiência com os leões. E a história de Daniel, ela está no capítulo de número, ela está no livro de Daniel, mas o capítulo 6 mostra exatamente essa passagem da boca dos leões, que Deus deu livramento, que certamente vocês conhecem. Se chegar na escolinha agora e perguntar para as crianças quem foi para a boca dos leões e Deus livrou, vão falar de Daniel, porque é uma história conhecida. A história de Daniel, ela não começa na cova dos leões. A história de Daniel, ela começa quando Daniel foi deportado para a terra da Babilônia, quando ele era um adolescente, talvez com uns 16 para 17 anos, talvez quase 18. A história dele começa aí. Para quem não conhece a história de Daniel, Daniel, ele era um jovem rico. Daniel veio de uma família rica, uma família nobre. Daniel, queridos, era alguém que tinha certamente um futuro promissor. Daniel era um jovem que certamente, quando terminasse o colégio, entraria numa faculdade. Naquela época tinha esses estudos. Era um jovem que certamente cresceria nos melhores ambientes, nos melhores lugares de Jerusalém, de Israel, porque ele era rico, era um privilegiado. Daniel não era um jovem como eu fui,
quando eu tinha 13 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu sei que tem gente aqui que começou até mais cedo que eu, mas com 13 anos eu já trabalhava. Daniel não precisava trabalhar. Daniel era alguém que poderia se dedicar apenas para estudar. Daniel era bonito, era inteligente e era rico. Olha as características dele. E diz a Bíblia, queridos, que ele não fez nada, ele não tinha feito erro, pecado nenhum. Quando diz a Bíblia que o povo da Babilônia, diz a Bíblia que os caldeus foram até Israel e levaram presos alguns jovens, levaram presos alguns nobres, alguns ricos, alguns da família de sacerdotes. E diz a Bíblia que no meio desse grupo, Daniel estava lá no meio, não tinha feito nada. Entrou de gaiato, sabe aquela música? Entrei de gaiato no navio, ele entrou de gaiato, não tinha nada ali, não tinha culpa de nada, não tinha feito nada de errado. Simplesmente foi arrancado da sua casa, foi separado dos seus pais, foi separado da sua família e foi levado para um lugar onde ele foi preso, sem ter feito nada. E diz a Bíblia que Daniel não ficou revoltado contra Deus. Diz a Bíblia que Daniel não ficou revoltado com aquilo que ele estava vivendo. Diz a Bíblia que Daniel foi um jovem que, ainda passando pela adversidade, ele permaneceu na presença de Deus, porque ele sabia, se Deus tinha levado ele para aquele lugar, é porque Deus tinha um propósito na vida dele. Existem situações que nós passaremos na nossa vida, ou que você está passando, que você também não entende o porquê, não entende o motivo, não entende por qual circunstância você está passando por esse processo difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa de Deus: na hora da luta, não murmure; na hora do problema, não se revolte contra Deus; na hora da luta, continue na presença do Senhor, e Ele vai te honrar, vai trazer virada para a tua vida, e vai te fazer viver a promessa do Senhor na tua história, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Na hora da luta, continue fiel a Deus. Diga para o seu irmão do lado: na hora da tua luta, continue fiel a Deus. Olha aqui para mim: na hora da luta, continue fazendo o seu melhor para Deus. Queridos, a nossa igreja aqui, ela tem 20 anos. Eu lembro de alguns cultos de domingo que nós fazemos aqui. Aqui tem os membros antigos, né? Está aqui a Érica, o Paulo, né? Bem antigos. A Kelly está aqui. Tem outros também que são das antigas. A Jane e o David estão aqui quantos anos? 12 anos? 12 anos. Os meninos eram pequenos, bem pequenos. A Débora também bastante tempo, né? Nós temos membros antigos aqui. Nossos cultos de domingo não eram assim. Tinha muito mais pessoas. Nós tínhamos uma equipe muito grande de louvor. Mas eu continuo fazendo do mesmo jeito, porque é para Deus. Posso ver amém, queridos? Continuo preparando. Não, na verdade hoje eu preparo muito mais. Hoje eu estudo muito mais do que naquela época. Muito mais. Porque é para Deus. Daniel, queridos, ele entendeu isso. Fui trazido para cá, estou na luta, estou na prova, estou na adversidade, mas isso aqui, não vai mexer comigo, não vai mexer com o meu caráter. Quem entendeu, diga amém. Não vai mexer comigo, não vai mexer com o meu coração. A nossa tendência é, quando nós estamos passando pela luta, a grande intenção do diabo é mudar a gente, é fazer você se tornar uma pessoa mais fria. Quantas vezes o diabo tentou colocar no meu coração, na minha mente: não confie nas pessoas, não confie em ninguém, não confie em ninguém, porque as pessoas não vão. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Porque a luta, o que está acontecendo do lado de fora, não pode arrancar a paz que está no meu coração. O barco não afunda porque a água do oceano não entra no barco. Por isso que o barco não afunda. Quem entendeu, diga amém. Se a água começa a entrar no barco, o barco afunda. E é exatamente isso.
Daniel estava na terra da Babilônia. E um começa a desviar, outro começa a se revoltar com Deus, o outro começa a se afastar de Deus, o outro começa a falar um monte de palavrão, outro começa a reclamar de Deus. E Daniel, pastor, diz a Bíblia, Daniel capítulo 1, que ele falou assim: eu vou fazer um propósito com Deus, vou começar a jejuar, vou começar a orar, e Deus vai fazer alguma coisa aqui nesse lugar. Então ele se posicionou. Quem entendeu, diga amém. Não se revoltou não, ele se posicionou: vou começar a orar aqui, vou começar a jejuar, não vou me deixar influenciar por essa sociedade, as pessoas não vão entrar na minha mente não, eu vou permanecer aqui, na presença de Deus. Mas você vai continuar fiel a Deus? Vou continuar fiel a Deus. E diz a Bíblia que ele começa a orar, começa a jejuar. Diz a Bíblia que ele não comia do banquete que o rei oferecia, não bebia do vinho que o rei oferecia. Daniel entrou num propósito com Deus, que ele só tomava água, e ele só comia legumes. Posso ouvir um amém, queridos? Só legumes, só água. E diz a Bíblia que ele ficou mais forte, mais bonito que os outros. E ele permaneceu na presença de Deus, lá na terra da Babilônia. E sabe o que aconteceu? Deus, diz a Bíblia que Deus fez Nabucodonosor olhar para ele e ver graça em Daniel. Diz a Bíblia que Deus honrou a vida de Daniel, porque ele era um homem cheio da presença de Deus. Se você se posicionar, se você se colocar na presença do Senhor, em oração, em jejum, em busca, em santidade, buscando a Deus, vindo para a presença dele na igreja, você pode ter certeza que Deus vai te honrar perante a afronta, vai te honrar perante a oposição. Ele vai te honrar e vai mostrar a glória dele na tua vida, e através da tua vida você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia! Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Então ele cresceu naquele lugar, e o Espírito de Deus colocou dentro dele uma verdade. Eu falei isso aqui hoje cedo, mas falando de Samuel, mas em Daniel também. Espírito de Deus falou com ele: você não é comum, você é um escolhido de Deus. Posso falar algo para você nessa noite? Sem dúvida, sem medo de errar. Você é um escolhido de Deus, escolhida de Deus. Posso ouvir amém, querido? Você não é comum. Você é o primeiro, talvez, da tua família que se converteu. Talvez você é o primeiro da tua família que está na presença do Senhor. Talvez você é o único da tua casa, por enquanto, porque Jesus vai fazer uma obra na sua casa. Pessoas no nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar, teriam desistido. Pessoas no nosso lugar, talvez no meu lugar, já teria pegado a chave aqui da igreja e falado assim: missionário, toma aí, porque isso aqui não dá para mim não. Mas por que nós insistimos, pastor? Porque nós somos chamados por Deus. Daniel começou a se envolver tanto com as coisas de Deus, que Deus começou a colocar ele em degraus mais elevados. Ele começou a ser honrado por Deus, e tudo que Daniel pegava para fazer chamava atenção, porque ele fazia com excelência, porque ele era detalhista, cuidadoso, fazia da melhor forma possível. E ele começou a ser honrado por Deus. Só que a honra, ela atrai admiração. Quando você começa a ser honrado, as pessoas começam a te admirar. Só que da mesma forma que atrai admiração, atrai inveja, atrai críticas. Você sabia que só é criticado quem está fazendo alguma coisa? Se você não quer ser criticado, tem que morrer, na verdade. E quando morre vira santo, né? Era tão bonzinho, era tão legal, era tão bacana, né? Mas enquanto a gente estiver vivo, se você fizer, você é criticado. Se você não fizer, você também será criticado. Então faça, melhor fazer. Ele começou a ser admirado pelas pessoas, sim. Começou a ser respeitado pelas pessoas, sim.
mas ele também começou a sofrer com inveja. E diz a Bíblia que aqueles que estavam abaixo de Daniel queriam puxar o tapete de Daniel, queriam tirar Daniel de cena, queriam prejudicar Daniel, e procuraram algo na vida dele que pudesse acusar. Deus é tão maravilhoso que na vida de Daniel não existia nenhuma brecha para eles acusarem. Então eles tinham que inventar alguma coisa acerca dele. O adversário tem procurado na nossa vida uma brecha, porque ele sabe que se ele tem uma brecha, ele pode apontar, ele pode acusar, mas às vezes ele não encontra. Então ele mente ao nosso respeito, tentando parar, tentando prejudicar, tentando neutralizar a obra de Deus na nossa vida. Mas maior é Deus que está conosco, aleluia. Ainda que o adversário tenta prejudicar, roubar a nossa vida, ele não consegue, porque nós estamos firmados e alicerçados na presença de Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Glória a Deus. E tentaram, não viram nada. E pensaram, vamos pegar ele, vamos armar uma arapuca para pegar ele, vamos armar um negócio aqui. Tramaram contra Daniel, tramaram contra ele. Às vezes o adversário coloca pessoas para tramar contra as nossas vidas, para falarem mal de nós. Isso aqui não é um desabafo não, isso aqui é uma constatação, queridos. Mas o Senhor está conosco. Daniel foi acusado, sabe do quê? De orar. Quantas vezes eu orava por dia? 3 vezes eu orava por dia. Diz a Bíblia que no quarto de Daniel tinha uma janela que dava a direção de Jerusalém. E ele se ajoelhava naquela janela e orava: Deus abençoe minha terra, nos leva de volta para Jerusalém. 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Quem aqui ama a Deus? Diga amém. Amém. Eu também amo a Deus. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano ora quantas vezes por dia? 5 vezes por dia. Eles param tudo para orar. Vai lá no Bom Retiro, naquela mesquita lá, 5 vezes por dia, toca o sino e eles vão lá orar. Budista, acho que é 7 vezes, quase 10 vezes que ora por dia. E o crente? O crente ora, sei lá quando, né? Isso porque eles oram para Deus que nem existe. Nós servimos o Deus verdadeiro. E quantas vezes a gente ora por dia? Responda para você mesmo. Quantas vezes nós oramos por dia? Às vezes nem para a refeição nós oramos. Ontem estava almoçando com os meus filhos, né? A gente ora antes de comer. E ontem a gente estava com muita fome, né? Eu comecei ali, estava servindo. E daqui a pouco a Mari começou a comer. Eu falei: vocês já oraram, né? Tudo certo aí? E a Mari segurou assim, fechou o olho, ficou o olho meio aberto assim, brincando comigo, né? Mas nós temos que ter o hábito da oração. Quem entendeu, diga amém. Daniel orava. E eles quiseram pegar aí, nesse ponto, inventaram um decreto de que ninguém poderia orar, que ninguém poderia fazer clamor nenhum, a não ser para Nabucodonosor. Como assim? Ele era considerado uma divindade. Ninguém poderia orar, não pedir nada para nenhuma divindade. Só que Daniel continuou no propósito dele com Deus, porque entre agradar a Deus e agradar os homens, escolha sempre agradar a Deus. Ah, pastor, mas vamos ficar com raiva de mim. Deixa, agrade a Deus. Melhor agradar a Deus do que aos homens. Posso ouvir um amém, queridos? E exatamente por causa disso, ele abria a janela e orava. Pegaram ele orando, acusaram Daniel de oração, levaram o caso para o rei não podia voltar atrás no seu decreto. E diz a Bíblia que a sentença era uma sentença de morte. Quem for pego orando vai morrer. Daqui entra a história dos leões. É aí que entra a história dos leões. Porque a forma que eles matavam, a pena de morte lá, era virar comida de leão.
E quando disseram que iam jogar Daniel naquela cova, diz a Bíblia, queridos, que Daniel não sentiu medo, mas ele teve a certeza: se o Senhor me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: o Senhor que te sustentou até aqui, Ele vai continuar te sustentando. Deus não falhou, Ele é o mesmo, e Ele vai continuar te sustentando. Na presença dEle você pode aplaudir e exaltar esse Deus maravilhoso. Aleluia! Foi sentenciado, foi condenado, foi levado para ser jogado na cova dos leões. Estou resumindo a história. E eu imagino que Daniel, sendo levado para a cova dos leões, eu imagino ele orando na mente dele e pensando: alguma coisa vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa. Já teve essa sensação? Deus vai fazer alguma coisa. Ou então aquela sensação: Deus não vai permitir. O que eu mais temia me aconteceu, e o que receava me sobreveio, diz lá no livro de Jó. E talvez ele pensava: Deus vai fazer alguma coisa. Até eu chegar lá, Deus vai mandar um anjo, vai mandar alguma resposta, uma provisão, vai acontecer um terremoto, o leão vai morrer, alguma coisa vai acontecer. E não aconteceu nada. Oh, glórias! Quando nada acontece, é porque Deus está preparando o melhor na nossa vida. Queridos, se Deus tivesse livrado Daniel antes, seria um testemunho, mas não seria tão grande como o testemunho que foi. Vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu. Deus não vai permitir, e Deus permitiu. Daniel 6 mostra que Deus permite. Daniel 6 mostra que Deus permite. Deus pode permitir eu ficar desempregado, pastor? Sim ou não? Sim. Sim. Deus pode permitir ficar doente? Sim ou não, queridos? Sim. Eu lembro que quando teve a Covid, eu fui para a rua, alguns obreiros também foram para a rua levar comida. Mas você não tem medo? Bom, eu tenho família, eu tenho uma casa, tenho uma família. Mas Deus, se Deus permitir, Ele permitiu. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E você pergunta: pastor, mas você teve Covid? Eu tive, irmãos. Mas eu estou aqui de pé para a glória de Deus. Daniel, diz a Bíblia, que chegou lá e não teve provisão nenhuma. A cova foi aberta, foi jogado lá os leões. Só que o livramento aconteceu lá na hora, na cova dos leões. Deus não livrou de entrar na luta, Deus livrou na luta. Deus talvez não te livrou de passar pela luta, mas Ele está te sustentando na tua luta. Aleluia. O herói da fé não é aquele que Deus priva de passar pela luta. O herói da fé é aquele que passa pela luta, mas ele passa na presença de Deus, e o Senhor dá vitória, e o Senhor dá livramentos, e o Senhor dá milagres. Deus permitiu, aleluia, a sogra do Vini passar pela enfermidade, mas o Senhor deu a vitória. Hoje ela está lá curada, para a glória de Deus. O Senhor talvez permitiu você passar pelo vale do desemprego, mas a provisão chegou na tua vida. Deus talvez permitiu um filho teu ficar doente, como já permitiu a filha da Kelly ficar doente, mas o Senhor deu vitória, está lá para testemunhar o milagre de Deus. Por isso, se você está na luta, continue fiel a Deus, a tua vitória também vai chegar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus, aleluia. Quantas vezes o Danilo já subiu aqui e contou que a dona Vera, sua mãe, né, Dan, orou pela vida dele, orou, clamou a Deus para Deus alcançar a vida dele. Você chegou aí para o mundo, Dan? Você chegou a viver no mundo? Teve uma vida no mundo? Deus permitiu, mas lá no mundo Deus alcançou a vida dele, porque tinha uma mãe que orava. Não vê isso? Não é isso que você conta? Tinha uma mãe que orava pela vida dele. Talvez teu filho está lá no mundo, talvez você está na luta, mas você é aquela parte que ora.
Você é aquela parte que está aqui de joelhos. E o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Por que Daniel foi orar da fé, pastor? Porque em primeiro lugar, na luta, permaneceu fiel a Deus. Permaneceu íntegro na presença do Senhor. Porque Daniel foi herói da fé, pastor? Porque ele não em nenhum momento murmurou. E quando foi jogado na cova dos leões, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E Deus entrou com ele naquela cova dos leões. Da mesma forma que Deus vai entrar na minha luta e na tua luta. E vai nos dar vitória. Eu creio pelos olhos da fé que a nossa vitória está chegando. Eu creio pelos olhos da fé que a vitória desta igreja está chegando. Eu creio que a vitória de cada obreiro aqui está chegando. Porque o Senhor está conosco e Ele garante a nossa vitória. Você pode aplaudir o Senhor e adorar o nome de Deus nessa noite, aleluia. Eu quero fazer uma oração. Eu convido você a ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus.